O pai chega em casa no final da tarde e faz uma surpresa pro filho. Fala, filhão, bota a camisa do São Paulo aí que nós vamos ver o Tri do Mundo hoje no estádio. Garotada fica, né, entusiasmada. Não só a garotada, os jovens também, os mais velhos, né, poderem encontrar a camisa do São Paulo Futebol Clube dentro de campo. E lá vai todo mundo pro estádio. Vai a esposa, vai a filha, vai o filho, vai a namorada, o namorado. Galera toda, a família vai pro estádio para ver uma apresentação do time, né? Badalado, com jogadores aí que ganham mais de 1 milhão, contra um time que está lá embaixo, que está caindo, né? E aí eis que o desfibrilador, mais uma vez, atende o infartado. É o caso do São Paulo, mais uma vez, né? Cedendo a quem necessitava realmente pontos, né? Pontos importantes, pontos que podem fazer você levar você a disputar as fases finais dentro da sua casa, com a sua torcida, né? Aquela coisa toda que o torcedor deseja, que o torcedor quer, que a camisa do São Paulo exige dos seus jogadores, mas que esse monte de verme aí, de vagabundo, realmente não está querendo. É para elogiar? Alguém está querendo aqui que a gente elogie depois de você chegar 11h30 da noite, né? E ter assistido essa coisa lamentável que foi mais uma apresentação de São Paulo? Como é que você vai elogiar, né? Eu já não sou muito adepto a elogio, né? Ainda mais depois de assistir uma lambança dessa, de assistir né? Um time sem vibração, um time sem emoção, um time taticamente bagunçado, né? Um time, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu cada vez menos reconheço o São Paulo Futebol Clube com essa camisa aí vestida, né, por esses jogadores. Na verdade, eu sinto uma pena danada de ver o São Paulo Futebol Clube dessa maneira sendo representado aí por esse monte de jogador que não vale absolutamente nada. E tem gente que vai se doer, vou fazer o quê? Cada um tem o sentimento que quer. Rony Altieri em São Paulo, Raiz na área. Peguei aqui a estatística. Ultimamente eu estou matemático, hein? Eu sou uma encrenca para matemática. 13ª partida que o Zubeldia não ganha e que ele tem mais posse de bola com o adversário. Isso já ficou crônico, né? Já ficou crônico. Inclusive está ficando crônico também. Tem um jogador a mais. Durante um tempo inteiro os caras não sabem o que faz com a bola. E aí é o treinador, né? Você vai falar do presidente tranqueira, que é uma tranqueira. Você vai falar do diretor de futebol tranqueira, que é uma tranqueira. Dentro do campo não dá para falar. Dentro do campo é jogador e é treinador. Agora, um treinador que não consegue ganhar do Bragantino, inclusive apanha, um time que está caindo, estava caindo. Um treinador com um a mais, um treinador que não consegue ganhar praticamente com o seu time titular contra um dos últimos colocados, com um jogador a mais. O que você vai falar, cara? Alguém está querendo ainda que a gente defenda o Zubeldia? Não dá para defender o Zubeldia. Repito, criticar o Zubeldia não significa isentar os dirigentes do monte de merda que eles fazem. Não significa isentar o jogador pelo corpo mole, pela má vontade. Tem gente que vai falar que o time foi raçudo, né? Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, o treinador que se preze praticamente com o seu time titular, não consegue fazer um gol com um jogador a mais. Vamos lá agora os dados. Vamos os dados. São Paulo chutou 31 bolas, sendo 7 ao gol. A Inter de Limeira chutou 8. 31 bolas contra 8 chutadas. São Paulo teve 71% de posse de bola contra 29% da Inter de Limeira. 71% de posse de bola. Inútil, covarde e incompetente. É isso que é. O São Paulo deu 615 passes contra 262 da Inter. 3 vezes mais o São Paulo passou. Passe inútil, passe covarde, passe incompetente. O São Paulo teve 10 escanteios a seu favor contra 3 escanteios da Inter. O que você vai falar do jogo? O que você vai falar do jogo diante do que a gente assistiu? Né? Ou vai me dizer que o goleiro deles fez um monte de... Rony, o goleiro foi o melhor em campo, o goleiro adversário. Fez lá umas 2 ou 3 defesas que você fala ainda, vai. Tá bom, vamos forçar.
né? Porque primeiro que para você achar um melhor em campo num jogo desse, aí é demais, né? Aí é demais. Muito jogador ciscador, né? Teve gente que ficou brava aí comigo, não tem problema nenhum. Tamo junto e a gente respeita a opinião alheia. Ferreirinha não passa de um ciscador, um jogador que não, ele não sabe, na hora dele decidir o que ele vai fazer, ele faz alguma coisa errada, né? Ele pode tramar bem, ele teve um lance pela direita que ele levou para a linha de fundo, não tinha ninguém na área do São Paulo, ele ficou reclamando que os caras não estavam na área. Se ele levanta a cabeça, ele não cruza a bola, então assim, né? Falta miolo também pro jogador, né? O Oscar, para mim, completamente perdido dentro de campo, né? Se enroscando com o Lucas. O Lucas teve movimentação, mas também não é nada daquilo extraordinário para quem ganha mais de 1 milhão por mês. Vou pegar no pé mesmo. Lógico que eu vou pegar no pé, né? Então, assim, o Caleri no meio da zagueirada lá, o Caleri de sempre, né? Tomando bordoada, tomando paulada, tomando bolada. Então, assim, um time desconexo, né? Um time que não tem. Inclusive o Maia e o Alisson despencaram de produção. Não é de hoje que a gente está falando isso, né? Então, o São Paulo tem um problema na defesa. Parabéns pela opção Sabino, viu, Zubeldia? Pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa com a gente. O Sabino é uma mistura de Léo Pelé com Diego Costa, um castigo ao dobro para o torcedor São Paulino, né? E o Alan Franco, mas o Alan Franco está fora de forma, jogou o jogo inteiro lá em Bragança. Que fora de forma que é esse? Ou você está querendo efetivar o Sabino? Você está querendo pendurar a corda no seu pescoço e enforcar, não é possível, né? Porque, gente, pelo amor de Deus, né? Igor Vinícius, a mesma coisa de sempre, faz de repente uma jogada certa e 226 errada, tá? O Enzo fez aquela partida regular, eu falei, você não vai querer muito mais do Enzo, porque ele não vai entregar, o futebol dele é esse, né? Tem jogado bem, tem jogado direitinho, arroz com feijão. Do meio já falei do problema seríssimo e o ataque completamente inoperante, né? Entra André Silva, entra o meu. Os meninos eu não vou cobrar o Ferreira, que até fez boas jogadas, não vou cobrar o Rian também, que entrou já no final. Agora entra André Silva, tem Caleri, tem um monte de gente aí, ninguém resolve nada. Os caras são incapazes de fazer um gol, gente. É a segunda partida que o São Paulo não faz um gol com um jogador a mais contra últimos colocados do campeonato. Como é que você vai defender um negócio desse? Não, mas é uma fase de... Pode ser o que for, fase de treino, time B, pode ser o que for, não justifica. Continua sendo uma vergonha o que o São Paulo tem apresentado de futebol, né? Deixou tudo em campo lá contra o Mirassol. A partir de agora é essa coisa horrível que a gente está assistindo. Deixa eu falar um negócio só. O Palmeiras, com toda a draga que tá, se o São Paulo não der uma arrumada, a gente corre um risco sério no jogo do final de semana com o Palmeiras lá no campo deles, hein? Se não arrumar esse time, pelo amor de Deus, a gente corre um risco seríssimo no campo dele. E a Inter de Limeira, se eu fosse ver, para mim, se eu fosse ver os lances mais capitais e próximos de sair um gol, foram os lances da Inter de Limeira, às vezes até com um jogador a menos no contra-ataque. Mas, enfim, mais uma aberração de apresentação de São Paulo. Deixa a opinião de você também, se você gostou, se você não gostou, né? Hoje não tem que falar do gramado, não tem que falar de calor, não tem que falar de absolutamente nada. O que tem que falar, meu irmão, 71% de posse de bola. Zubeldia, nas 13 últimas partidas, você está melhorando a minha estatística. Nas 13 últimas partidas que você não ganhou, você tem mais posse de bola que o adversário. E hoje foi um absurdo, com 71% com o jogador a mais também. Agora eu quero ver o que você vai falar. Ou melhor, eu não quero nem ver o que você vai falar. Porque no mínimo você vai falar que o time foi bem, que está tudo em ordem. E você está se mostrando cada vez mais uma tranqueira de jogador. Do mesmo jeito que é uma tranqueira de presidente, uma tranqueira de diretor de futebol, né? Uma tranqueira de planejamento. Isso que virou São Paulo Futebol Clube, uma tranqueira. Aí o pai pega o filho dele agora, 11h30 da noite, vai voltar para casa e vai tentar explicar para o filho dele, porque o grande São Paulo Futebol Clube, que a gente já viu, virou essa meleca na mão desses caras aí que é ultimamente. Tá bom, meus irmãos? É isso aí, vamos tentar dormir agora, porque amanhã cedo, diferente dos guerreiros, a gente tem que trabalhar.
Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. Bom descanso, irmãos, e grande terça-feira.